Neste vídeo compreenderemos um pouco sobre a evolução humana, dos primatas até o gênero mais atual, o homem moderno. A teoria da evolução, segundo Charles Darwin. A explicação dele sobre a origem do ser humano representa uma verdadeira revolução. Uma vez que até meados do século XIX, a maioria dos cientistas ocidentais compartilhava a ideia de que Deus tinha concebido todas as criaturas do planeta. Alguns pesquisadores já até falavam sobre uma possível evolução das espécies, mas Darwin ele foi o primeiro a oferecer provas científicas e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Após anos de estudo, ele chegou à conclusão de que as diferenças nas tartarugas que viu em Galápagos eram um produto da evolução. De acordo com sua teoria, há uma luta pela sobrevivência na natureza, mas aquele que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. No ambiente árido, as tartarugas do pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentar, enquanto aquelas que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Avanços científicos vieram a comprovar a teoria de Darwin e até a Igreja Católica a acabou aceitando décadas mais tarde, com as devidas ressalvas de que a evolução era compatível com a fé. Ao decorrer do tempo, a humanidade foi se aprimorando. Os membros dessa superfície, digamos assim, possuíam um cérebro mais desenvolvido, se comparado menos aos seus ancestrais. Com isso, eles ganharam a capacidade de raciocínio, linguagem, resolução de problemas, e por causa disso eles possuíram um corpo completamente ereto, dando a possibilidade assim de usar os braços, as mãos para manipular os objetos, foram desenvolvidas, e que permitiu os mesmos que fossem adaptados às vontades e anseios do homem. A partir dessa nova era, os homens poderiam criar novos grupos, famílias e até nações. Logo após, começaram a desenvolver as culturas, como valores sociais, a ética, beleza estética e a criação da arte. Após veio a música, literatura, ciência, mitologia. Todas essas formas compõem a vida de um homem moderno, que apesar de novo já está na Terra há mais de 40 mil anos. Os australopithecus formavam um grande grupo de animais parecidos com os chimpanzés, mas, ao contrário deles, já não andavam sobre 4 patas. Eram meio humanos, embora apresentassem um cérebro pequeno demais. Também tinham os dentes e o maxilar diferentes, bem maiores e mais pesados que os humanos. Já se conhecem 8 espécies de australopithecus que viveram entre 4 milhões e 1,5 milhão de anos atrás. Os australopithecus formam um gênero de diversos hominídeos extintos que são parecidos com os chimpanzés e bastante próximos ao gênero Homo. O registro fóssil indica que os australopithecus é ancestral comum do grupo de hominídeos, reconhecidos nos gêneros Paratrompus e Homo. Os australopithecus viveram nas savanas africanas, estudando a posição dos ossos, da bacia e do joelho, e as impressões de suas pegadas. Então, eles deduziu-se que todos podiam andar sobre 2 pernas, ou seja, que eles tinham uma postura ereta. Os primeiros hominídeos que viviam na África pegavam alimentos de árvores e arbustos, assim como fazem os macacos até hoje. Os australopithecus, eles tinham uma dieta basicamente de plantas e também de fotossíntese, como frutos e folhas de árvores e também arbustos, achadas no Quênia há cerca de 4 milhões de anos. Lucy, o australopithecus. Bom, Lucy é um fóssil considerado muito importante e já encontrado porque foi uma descoberta que marcou bastante para os estudos sobre a evolução humana. Bom, ela viveu na África há 3,18 milhões de anos. Provavelmente dizem que ela morreu ao cair de uma árvore, reveladas sobre um estudo científico. Os ossos do braço dela se estilhaçaram com o impacto da queda.
Um tipo de trauma também comum, semelhante a vítimas que sofrem acidente de carro automobilístico. Ela foi descoberta na Etiópia há mais de 40 anos. Ficou famosa porque ela possuía cerca de 40% dos ossos preservados. Lucy é o fóssil mais famoso do mundo. Ao estudar Lucy, os cientistas aprofundaram seus conhecimentos sobre a evolução humana, por exemplo, em relação à forma como esses homens se deslocavam. Mas aí vem a pergunta: Lucy era um macaco? Não, ela não é um macaco, mas ela está relacionada aos humanos modernos mais do que aos macacos. O estudar os seus ossos mostrou que Lucy já era capaz de andar de pé, embora provavelmente se sentisse mais confortável em cima das árvores do que a caminhar no chão. Homo habilis é mais conhecido como o habilidoso ou homem habilidoso. Esta espécie recebeu essa denominação por ser supostamente o primeiro homídeo a utilizar ferramentas para lascar. Apesar de pertencer ao gênero Homo, é a espécie que menos se parece com o Homo sapiens. Ele possui braços e antebraços proporcionalmente muito mais longos, tem cavidade craniana menor e rústica, alargamento dos ossos em locais de fricção muscular de pernas e braços, entre outros. Homo habilis costumava utilizar as ferramentas produzidas a partir da madeira, ossos e principalmente da pedra lascada. O Homo erectus foi o primeiro gênero a possuir coluna ereta, como já diz o seu próprio nome. Com essa sua nova postura ereta, ele pôde levar uma vida mais complexa do que seus ancestrais, como a criação do fogo. Acredita-se que o Homo erectus foi o primeiro a dominá-lo, porque foram encontrados pilhas de carvão vegetal ao lado dos seus ossos, que talvez eles usavam para se esquentar, para cozinhar e várias outras coisas. É importante lembrar que o Homo erectus foi o primeiro dos nossos ancestrais a sair da África. Enquanto os ossos dos Homo habilis eram encontrados apenas na África, o erectus também foi encontrado na Ásia e na Europa. O Homo neanderthalensis, também chamado de Homem de Neandertal, foi a espécie mais recente a ser extinta do ser humano. Seu nome foi dado porque seus ossos foram encontrados no Vale de Neander, na Alemanha. Essa espécie já era bem mais parecida com a do homem moderno, que podia chegar até o ponto de pensar como nós. Eles eram bem mais tecnológicos do que seus ancestrais, faziam seus instrumentos de pedra bem mais trabalhados e foi possivelmente a espécie mais carnívora que já existiu do ser humano, pois eles caçavam animais de grande porte. Também já produziam suas vestimentas com pele de animais, pois viveram períodos de muito frio. Sua extinção se deu com o surgimento dos primeiros humanos modernos na Europa, pois as florestas começaram a desaparecer e surgiram superfícies mais abertas, e como o homem de Neandertal necessitava dela para sobreviver, para comer, para se abrigar, começou a recuar junto, e assim podemos refletir que o homem moderno já conviveu com o homem de Neandertal. Homo sapiens deriva do latim e é chamado de homem sábio ou homem que sabe. É utilizado para designar cientificamente o homem moderno. Se difere das demais espécies do reino animal pela presença de autoconsciência, racionalidade e sapiência. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos, é a única espécie viva de primato bipede, que pertence ao gênero Homo. É composto por espécies como o Homo habilis, o primeiro homem a utilizar ferramentas de pedra lascada. Por esse motivo, o homem moderno é nomeado de Homo sapiens e seus vários antecessores de Homo sapiens arcaicos. Aprendemos de forma resumida sobre a evolução humana, que o mundo é mutante, que tudo está em mutação, que as espécies evoluem para se adaptarem às suas novas condições de vida.